Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso mesmo. Por que a gente fala tanto todos os anos, no mês de novembro, durante o Novembro Azul, sobre a questão de prevenção ao câncer de próstata? Justamente por isso, porque a ciência comprova que, detectado precocemente, 90% dos casos tem cura. Então, a gente tem que focar realmente nessa questão de alertar para a prevenção. E uma das nossas missões aqui, como programa de televisão, como programa que entra todos os dias na sua casa, é também prestar esse serviço. Para tanto, hoje a gente vai conversar com o urologista Dr. Danilo Galante, que conversa com a gente a partir de agora, para esse bate-papo informativo, explicativo, de uma maneira que você que nos acompanha possa entender direitinho quão importante é esta situação. Doutor Danilo, muito boa tarde, bem-vindo ao NT Sul, bem-vindo à TV Cachoeira e muito obrigada por nos atender. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês desse tema que é tão comum, mas tão cheio de mitos também, né? É verdade, muitos mitos rondam este assunto e eu começo com aquela pergunta tradicional, cada médico responde de uma maneira diferente, cada homem responde de uma maneira diferente, mas é uma pergunta, assim, um questionamento geral. Por que os homens fogem tanto dos médicos? Por que fogem tanto quando se fala em exame de próstata, em consulta com o urologista ou com o proctologista? Eu acho que o mito, o medo está relacionado com o receio das complicações do tratamento, né? O câncer de próstata ainda é muito associado com a cirurgia e com uma das complicações que é a impotência sexual. Acho que a maioria dos homens tem esse receio, né, de ter uma piora da função sexual, mas o homem, tradicionalmente, acho que diferente das mulheres, ele tem medo de ter doença, né? Como se ele não sabendo, ele não tivesse a doença. A mulher tem muito esse caráter de prevenção, de chegar antes da doença, e o homem remediar, né? Ele quer cuidar da doença, ou de preferência nem saber que tem. E a partir de que momento o homem deve começar a pensar nisso, nessa prevenção? Existe uma idade, existem fatores de risco? Qual é a condição do homem que faz com que ele pense: este é o momento de eu procurar um médico, este é o momento de eu começar a me cuidar, de eu começar a me prevenir? Ou isso é uma coisa para a vida toda na vida do homem? A Sociedade Brasileira de Uro, né, baseada nas regras da Associação Americana de Urologia, advoga que o exame, a avaliação anual deve ser feita a partir dos 50 anos, né? E no protocolo só se inclui o PSA, que é aquele exame de sangue específico da próstata, e o toque retal. Então, a partir de 50 anos, todos os homens devem passar no urologista uma vez por ano. Quanto aos grupos de risco, existem sim. Então, a partir dos 45 anos, a gente adianta esses grupos em 5 anos. Os grupos de raça negra, os pacientes obesos e os pacientes que têm familiar com câncer de próstata. Todos eles têm maior chance de ter tumor e um tumor ainda mais agressivo. Por isso que a gente começa a fazer o rastreamento nessa idade de 45 anos. Bom, a gente sabe também que muitos homens que estão nos acompanhando agora pensam: não, mas quando eu começar a me cuidar ou coisa assim, o exame de sangue é suficiente, o exame de toque, aquele eu vou deixar para depois, para caso for necessário mesmo. E aí, doutor, por que esse pavor dos homens com relação a este exame? É questão de machismo mesmo ou se justifica? Olha, a questão do machismo é corrente, né, no nosso meio. Eu diria que se o urologista tiver tato com isso, tiver jeito, ele consegue levar no papo praticamente 100% dos pacientes. Eu acho que em 20 anos de formado, se eu tive 1 ou 2 pacientes que se negaram e terminaram a consulta se negando, é muito. O exame de toque é indolor, ele dura mais ou menos 20 segundos, e ele é valioso para a gente, faz parte do exame físico, é parecido com o cardiologista auscultar o coração do paciente, né? Se a gente for falar de número, a gente pode dizer que na era pré-PSA, antes desse exame, só 10% dos pacientes faziam diagnóstico. O PSA sozinho, ele faz 60% dos diagnósticos, e quando a gente junta PSA com toque, a gente alcança quase 90% dos diagnósticos. Ou seja, o PSA aliado ao toque retal,
ele é um grande aliado para diferenciar pacientes que têm que fazer uma continuação dessa avaliação para os pacientes que podem voltar tranquilamente daqui a um ano. Bom, e no momento em que faz o exame e detecta alguma alteração, geralmente bate pavor no homem, né? E aí, é para ter esse pavor ou realmente aquilo que a gente comentou lá no início? Tá no início, né? Detectou, vamos começar a cuidar que tem jeito. É assim, a sequência é PSA e toque, se os dois estiverem normais, até ano que vem, para pensar na próstata. Se ou o toque ou o PSA vêm alterados, o próximo passo é fazer uma ressonância. Então, não é que o paciente precisa ter pavor, ele precisa só ter atenção. Se um dos dois estiverem alterados, a gente vai para a ressonância de próstata, que é um exame muito utilizado hoje, basicamente para mapear a próstata e mostrar se tem algum nódulo com possibilidade de câncer. Se essa possibilidade na ressonância vier acima de 30%, é indicada a biópsia de próstata, que esse sim é o exame que vai fazer diagnóstico do câncer de próstata. É a biópsia que é diagnóstica. Doutor, verdade que o câncer de próstata, grande parte dos casos, não tem uma manifestação de sintomas prévios, realmente só é detectado em função do homem procurar um exame, de procurar essa regularidade de autocuidado? Perfeito. A ideia do rastreamento é exatamente essa, né? O câncer de próstata ele não é um tumor que dá sintomas. Se o paciente ficar esperando algum sintoma do câncer de próstata, quando ele tiver, já vai ser de câncer metastático. Os sintomas nos pacientes basicamente são de dor óssea, dor na coluna ou dor no fêmur, que basicamente é quando o tumor já passou para a etapa de metástase e está dando dor óssea. O tumor localizado da próstata não dá sintoma. Então, alterações como jato fraco, esvaziar com dificuldade a bexiga, isso é do crescimento benigno da próstata. Uma outra doença da próstata muito mais comum, inclusive, que o câncer, mas isso não é sintoma de câncer de próstata. Então, ficar bastante ligado nisso. A gente mencionou lá no início a questão do grande terror dos homens com relação à questão de impotência sexual, principalmente. Até que ponto esse temor se justifica? E assim, todo homem que tem algum problema passa por essa dificuldade ou fica com essa sequela ou tem sequelas pós-tratamento ou cada caso é um caso? Por último, né? Cada caso é um caso. Os tratamentos para tumor localizado são radioterapia ou cirurgia. Os dois tratamentos, eles têm taxas de complicação. A impotência, ela gira em torno de 15%, 17% em alguns casos. E a taxa de incontinência urinária, quando o paciente perde urina, ela gira em torno de 8% a 12%. Todos esses têm tratamento. A incontinência urinária, ela tem tratamento e a impotência sexual, ela também tem tratamento. Então, não são todos os pacientes que são operados que vão ter impotência sexual, a gente está falando aí de menos de 20% deles, e esses que têm tratamento. Então, é importante que todo mundo saiba que o diagnóstico de câncer de próstata não é igual paciente que vai ter impotência, tá? Essa é a minoria da minoria dos casos. É uma pergunta que eu deveria ter feito lá no início, mas faço agora, ainda em tempo. Doutor, para o leigo, para a pessoa que nos acompanha, o que é a próstata? Qual é a função da próstata no corpo do homem e no organismo? A próstata é um órgão do tamanho de uma noz, né? Aquela noz portuguesa, e ela fica entre a bexiga e a uretra, que é o canal por onde a gente urina. A próstata basicamente tem uma função reprodutiva, ela solta a enzima PSA, que é a mesma que é dosada no sangue. O PSA ele serve de alimento para os espermatozoides, ele serve de um meio líquido para os espermatozoides, e é pelo PSA que o sêmen, que sai em forma de placa, né, ele é denso, ele logo se torna líquido porque é o PSA que faz isso. Então, a próstata, basicamente, ela tem uma função reprodutiva. Ela não tem uma função sexual, por assim dizer. É que os nervos da ereção passam ao lado da próstata. Por isso que mexer na próstata
tem risco da parte sexual, mas a próstata é reprodutiva, basicamente. Além dos exames preventivos, que outros cuidados os homens devem ter até para prevenir, para que a incidência de câncer de próstata não aumente, não se amplie, enfim? Cuidado além de procurar o médico. Bom, hoje em dia, vale muito a pena a gente falar de qualidade de vida e de cuidar de doenças crônicas, né? Cuidar da pressão alta, da diabetes, de alterações de triglicéridos e colesterol, que alguns pacientes já apresentam. Então, quem tem problema disso precisa cuidar e precisa deixar em dia. As pessoas que ainda não têm problemas, que cuidem da dieta, que cuidem, que façam exercícios físicos. Praticamente todas as especialidades médicas advogam dieta e exercício físico como forma de prevenção, não só de cânceres, mas de doenças cardiovasculares, que é a principal forma de morte no Brasil, né? As doenças cardiovasculares, segundo lugar, vem os tumores. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua participação, importantes esclarecimentos, eu tenho certeza que para o nosso telespectador, muita utilidade em todo esse conteúdo. Mais uma vez, obrigado por esse tempinho com a gente, tá? Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra participar do programa de vocês e poder tirar algumas dúvidas aí e ajudar nessa prevenção.